Por que fora da Igreja Católica não há salvação? Jesus diz para aqueles que conseguiram entrar na sinagoga de Cafarnaum: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, para a salvação do mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, sabendo que essas palavras teriam implicação para os séculos dos séculos, se preocupou para que cada frase fosse o mais literal possível. E quando Cristo diz isso, os judeus respondem o que os protestantes responderiam hoje, ou seja, eles começaram a discutir dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Jesus Cristo continuou: em verdade vos digo, se não comer da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, qualquer religião leva a Deus, como diz a CNBB e o Papa Francisco? Cristo está sendo claro. Assim como o Pai que me enviou vive em mim e eu vivo nele, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Não dá para ser mais literal do que isso, e os judeus entenderam. Continua a Sagrada Escritura. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram. Não só foi duro de ouvir, como muitos decidiram não segui-lo mais, como os protestantes de todos os tempos. E Jesus pergunta aos 12 apóstolos: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. São João 6:68. Enquanto os protestantes e os judeus de todos os tempos estão fugindo do Evangelho, no capítulo 6 de São João, o primeiro Papa está reforçando a profissão de fé daquele Cristo que vai se colocar presente nas sagradas espécies do pão e do vinho. No final do Concílio Vaticano II, em 1962, surgiu uma corrente que pleiteava uma nova modalidade, a da comunhão na mão. Alegava-se que é só aos bebês se dá comida na boca. Tal sugestão, entretanto, não provinha do concílio nem se originava do mundo católico. Segundo Aldacir Pinto Fernandes, em seu livrete Defendei a Igreja Católica do Plano, Cavalo de Troia, os pais da ideia de dar a comunhão na mão foram Mago Negro, Stanislau de Guaita, poeta de Satanás e fundador em 1888 da Ordem Cabalística da Rosa Cruz, Paulo Roca, a eminência parda das lojas maçônicas, fundador em 1890 da Ordem Martinista. As cartas trocadas entre eles encontram-se enfeixadas no epistolário Guaita Roca Encalce. Numa delas, escrita por Guaita a Roca, se lê: temos de trabalhar ativamente para conseguir que, nos templos romanos, se comungue de pé. No dia em que o conseguirmos, o nosso triunfo estará garantido. Na resposta, Roca se declara totalmente de acordo, mas acrescenta que será conveniente passar logo a uma segunda fase, dando o pão na mão a esses antropófagos fanáticos. E Guaita acrescenta: com esses 2 passos, o resto cairá como uma fruta madura. A Eucaristia será um simples banquete símbolo de filantropia universal.
Este plano foi lançado na mesma época do Concílio Vaticano II. Este plano diabólico diz: é preciso adaptar a missa aos novos tempos, que se empregue um pão quase coerente, que se dê nas mãos, que se receba de preferência de pé ou sentados, nunca de joelhos, que se mastigue, que nada soe a sagrado, que se coma o que sobrar. Estas são as diretrizes dos inimigos da fé católica. Quantos e quantos estão caindo nesta armadilha que o inimigo lançou? Agora vejamos se isso é coincidência. O primeiro Papa da Igreja foi Pedro I, porque ele acreditou nas palavras de Jesus Cristo quando ele disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Em 1972, Jesus Cristo escolhe novamente um homem simples, Bento da Conceição, de Santa Catarina, onde mais tarde troca seu nome para Pedro II, assim como foi com Cefas, onde depois passou a ser chamado de Pedro I, o primeiro Papa da Igreja Católica. Agora, Deus chama Pedro II, um profeta muito fiel e corajoso. Por isso, recebeu a assinatura do próprio Criador, o nome Deus, num pequeno pé de árvore. Um homem semi-analfabeto, com a terceira série primária, que escreveu um livro, A Palavra Viva de Deus. Neste livro, Jesus e Maria Santíssima apontam dizendo: a comunhão sacrílega é o pior crime que alguém pode cometer. No dia 26 de abril do ano 2000, assim disse Jesus ao profeta Pedro II: o castigo que virá a acontecer não será impossível de ser evitado, desde que a minha igreja, que vem lançando este desafio, venha a mudar todo o rito como vinha mantendo antes do Segundo Concílio Vaticano, quando no segundo, este terrível ser humano deixou Satanás entrar no seu corpo. Fez como Judas no dia em que me traiu. O mesmo aconteceu quando se juntou com os que fizeram o Segundo Concílio Vaticano. Naquela preparação, foram vários os assuntos que permitiram a meu inimigo tomar a direção. A Igreja Católica vem cedendo espaço para todos e dizendo que todos vão se salvar. Por isso, o Concílio Vaticano II abriu este espaço. Só nisto aí já diz quase tudo, que o homem pode mudar as leis de Deus. Imaginem se Jesus dissesse: lutem para que o diabo se converta. Hipócritas, têm olhos, mas não conseguem enxergar, e ouvidos, mas não conseguem ouvir. O planejamento dessa nova cartilha faz com que o homem tenha o direito de fazer o que tem vontade. Não faz mal, seja católico, budista, maometano, espírita, muçulmano, centro de umbanda ou ateu. Para eles tudo está certo para alcançar a glória de Deus, guiado por Jesus Cristo. Esses são os ladrões, os fornicários, os corruptos, os mais verdadeiros desafiantes diante do Santíssimo Sacramento. Este é o recado de Jesus, através do seu profeta Pedro II de Santa Catarina. Jesus disse no dia 2 de dezembro de 1999: o meu maior sofrimento é pelo abandono que está me dando a maior parte da humanidade. Já não estou mais na frente de Pilatos, e nem tampouco serei morto outra vez. De agora em diante, quero alertar vocês, meus filhos sacerdotes, que o abandono que estão me fazendo dentro de minha igreja, que é a de Pedro, este tratamento irão receber de mim, pois o pecado cairá muito mais sobre vocês. Lembrem-se que numa pequena hóstia consagrada estou presente. Qualquer fragmento que cai no chão pisam em cima de mim. Vivo completamente num abandono.
Para que serve a patena? Conseguiram tirar. Para que serve o sacrário? Ele é para estar no centro da igreja, porque sou eu o centro de tudo. Mas estão pondo o sacrário não mais no centro, e sim do lado, ou na sacristia. Para que serve o joelho? Fiz para que o homem e a mulher os dobrassem na minha frente. E vocês, sacerdotes, estão negando tudo isto. Não se lembram na hora que me perguntaram: Mestre, quando é que o fim chegará? E eu respondi: quando for novamente desprezado, aí sim o fim chegará. São Lucas 17, 25. Quase ninguém está dando a importância a este mistério, pois lhes digo: bem quando não esperam, estarei de volta. Não acreditam? Olhem a natureza. Ela já está dando o sinal. Vejam que sou misericordioso, pois estou dando a chance de todos se salvarem. Mas, infelizmente, os convidados serão poucos. Feliz de quem acredita e segue os ensinamentos deste profeta. Já dissera Moisés: o Senhor nosso Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A este ouvireis em tudo o que ele vos disser. Todo aquele que não ouvir este profeta será exterminado do meio do povo. Atos dos Apóstolos 3, 22, 23. Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. São Mateus 11, 25.